Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala hoje com vocês é o Cabs. E no vídeo de hoje, continuando aí essa série de vídeos sobre os animes que provavelmente protagonizarão muitas das categorias, muitas das disputas no Anime Awards desse ano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos animes que muitas pessoas consideram um dos melhores da última década e provavelmente o grande aí favorito da maioria das pessoas e que provavelmente também irá ganhar o Anime Awards desse ano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o anime Souzou no Frieren. Em Souzou no Frieren acompanharemos a jornada da maga élfica Frieren, uma poderosa usuária de magia que integrou o grupo de heróis que derrotou o Rei Demônio. Porém, devido ao seu diferente senso de tempo, ela aparentemente não tem sentimentos fortes em relação às experiências pelas quais passou. Conforme os anos passam, Frieren gradualmente percebe como seus dias no grupo de heróis realmente a impactaram. E depois de testemunhar a morte de dois de seus antigos companheiros, Frieren começa a se arrepender de ter tomado a presença deles como garantida. Ela jura entender melhor os humanos e criar conexões pessoais reais com eles. E embora a história daquela jornada memorável tenha terminado há muito tempo, uma nova missão está prestes a começar. E bom, vamos começar aqui falando sobre como eu sempre gosto de fazer, sobre as minhas expectativas que eu tinha em relação a esse anime antes mesmo de eu começar a assistir ele, porque há muitos e muitos meses antes de eu assistir esse anime, inclusive para esse vídeo aqui, eu reassisti ele dublado, então tipo assim, eu mantive as minhas mesmas expectativas e tem algumas outras considerações a falar sobre ele também, em relação à primeira vez que eu assisti ele. Antes de assistir esse anime, eu fui embebido por uma onda de hype que as pessoas falavam sobre esse anime, que inclusive culminou no fato de que até hoje ele é o primeiro anime em questão de nota lá no My Anime List, superando aí assim o imortal praticamente Full Metal Alchemist Brotherhood, que estava há muitos e muitos anos aí no primeiro lugar como sendo o anime mais bem avaliado do My Anime List, Então tem toda essa questão do hype, Pra mim, Fullmetal Alchemist Brotherhood é um dos melhores animes já criados, eu tenho minhas obras favoritas, eu tenho mais da metade do mangá aqui, no caso, que vocês não conseguem ver porque a estante já tá impedida de ver, mas eu tenho mais da metade dos mangás e assim, é muito bom pra mim, já sendo bebido por isso, que as pessoas dizendo que era super emocionante, que era muito bom e tudo mais, e pegando por esse fato de que superou uma das minhas obras favoritas, pelo menos no quesito de nota, era até um meme, que sempre quando o anime superava o Brotherhood, lá no My Anime List, a galera começava a dar review bomb do que tava na frente para o Brotherhood sempre voltar, mas não conseguiram fazer isso com o Frieren está lá até hoje, então quando eu fui assistir esse anime, eu já fiquei com essa expectativa desse sentido de dizer assim, caramba, esse anime aqui vai ser muito bom. E infelizmente, já vou logo dizendo agora no início do vídeo, isso impactou negativamente na minha percepção geral que eu tive, sobre o anime. Mas antes de começar a falar sobre o que eu acho dos pontos negativos, eu vou começar aqui falando sobre umas coisas que eu achei bastante interessantes, começando aí a falar pela trama, Porque, como eu falei agora, nessa breve sinopse aí que eu disse, a trama ela vai se passar num mundo de fantasia, que tem todos os estereótipos de fantasia e tudo mais, a questão de raças, a questão da mana, da magia, e que é aquele grupo de heróis que vai derrotar o Rei Demônio. Só que a questão aqui é que é a aventura depois que os heróis conseguem derrotar o Rei Demônio, acompanhando justamente aí no ponto de vista da Frieren, que é essa maga élfica praticamente imortal que já aí viveu suas centenas, quiçá milhares de anos. Então já é interessante a trama ela não se apoiar tanto assim nesse grande clichê que é vamos derrotar o Rei Demônio e tudo mais. Não, nessa questão aqui, os demônios eles já foram derrotados, No caso, o Rei Demônio, ainda existem demônios ali no mundo, mas o Rei Demônio já foi derrotado e a humanidade vive uma grande era de paz. Então, quando eu percebi isso, logo no primeiro episódio, que eu também não gosto de ver muita sinopse e tudo mais, mas logo no primeiro episódio eu percebi isso, eu já falei assim, caramba, temos potencial aqui. Só que o que eu acho também, infelizmente, essa parte, essa ideia da trama, ela é muito interessante. Só que a execução eu não achei tão boa assim, porque, assim, mas vamos lá, vamos pontuar aqui cada ponto em questão, Porque a questão, o que eu acho, como eu falei agora, o que peca nesse anime é a sua própria história, na verdade, o ritmo da sua história mais especificamente, porque são 28 episódios dessa primeira temporada e praticamente 80% desses episódios são tramas episódicas, ou seja, tramas que se iniciam e se finalizam ali no mesmo episódio. E tipo assim, são poucos os animes hoje em dia, que conseguem fazer com que esse tipo de ritmo fique mais interessante. E na minha opinião, Frieren não conseguiu fazer isso, porque honestamente, enquanto eles estavam avançando ali para o grande objetivo deles, que é essa aventura, quando eles tentam chegar no final dessa aventura, você via
cada trama episódica ali acontecendo, né, durante muito tempo. Quando eu falei 80% praticamente, 80%, eu posso até dizer quase 90% desses episódios, é uma trama episódica, são tramas episódicas. E chega um momento que você fica realmente, poxa, não vai deixar de acontecer isso não vai ter uma coisa um pouco mais, assim, como é que eu posso dizer, trabalhada, no sentido de vários episódios até chegar num ápice. Durante muito tempo isso não acontece. E também, pegando pelo fato de que, como estamos acompanhando ali pelo ponto de vista da Frieren, acaba que muitas das coisas que acontecem ali são muito monótonas, porque é da própria personalidade da Frieren ela ser fria, ela ser assim um pouco mais lenta, ela não ter aquela urgência, né? Porque ela é uma elfa, tanto é que tem vários momentos que ela diz assim, pô, vai se passar 50 anos pra gente conseguir fazer isso aqui. Ela falou, tranquilo, vamos fazer isso aqui. E todo mundo ficava, não sei o quê. Também um outro problema, não falando dessa coisa monótona, né? É que se fosse só na questão dos elfos, né? Que existem outros elfos ali e tudo mais que são monótonos, né? Eles são frios por natureza. Né? Mas até mesmo os humanos, eles são desse jeito. Eles são inexpressivos, eles não transmitem aquela coisa de emoção e tudo mais. Eu não tô dizendo que tem que ser exagerado a nível de alguns shonens aí da vida, não. Não tô falando que é desse jeito. Mas tem que ter alguma coisa pra gente pelo menos querer se apegar a eles, sabe? Não tem essa coisa de desenvolvimento e você fica até nesse ponto dizendo assim, caramba, por que esses outros personagens eles são monótonos desse jeito? Eles são bem poker face, sabe? Todos eles, sabe? E, tipo assim, todos eles têm a mesma expressão. Então você fica assim, caramba, isso é complicado. E isso, assim, contribui aí para a sensação de coisa, assim, de uma trama monótona que eu senti durante praticamente todo esse anime. Você pode até dizer assim, mas a proposta do anime é ser monótono. Bom, se a proposta do anime é ser monótono, tudo bem. Ele foi corajoso nesse ponto. Mas também, minha opinião, não gostar da trama que foi monótona, sabe? Então, já vou logo dizendo aí que independentemente da proposta ou não, eu não gostei. E num determinado ponto dos episódios, eu parei pra pensar no seguinte questão. Caramba, por que as pessoas se emocionaram tanto vendo essa história? Porque eu vi uma galera comentando que no primeiro episódio eu tinha chorado umas 3, 4 vezes. Só que eu falei, gente, calma aí. Não teve nem elementos suficientes e nem, assim, empatia suficiente pelos personagens pra você se emocionar dessa maneira. Pelo menos na minha visão. Só que uma coisa, né, que eu notei é que em Frieren o tema da morte ele é muito abordado, ele é constantemente abordado. Então eu acho que muitas pessoas, assim, eu não estou dizendo isso de coisa de frescura e tudo mais, não, que realmente existem pessoas de que elas são mais sensíveis a esse tema da morte. Só que pra mim não pegou tanto desse jeito. Mas assim, eu tenho que admitir que eu tô sendo, nesses últimos anos aí, eu tô sendo meio coração de pedra. Eu não tô chorando tanto assim não com essa história. Só quando a história é muito pesada mesmo, quando é muito emocionante, quando pega principalmente a questão de família pra mim. É uma coisa que pra mim é o meu ponto fraco assim nessa questão. E só nesses momentos eu choro mais. Mas sinceramente esses últimos anos aí eu tô sendo bastante coração de pedra. Eu não tô me emocionando como eu me emocionava quando assistia os meus primeiros animes, né? Mas assim, é aquela questão. Vai de cada pessoa e pra mim, sinceramente, não pegou nesse ponto. E como a história em mim não tinha conseguido gerar empatia com os personagens e nem a trama tava achando tão interessante assim, acabou que chegando mais pra frente da história eu sinceramente dizia assim, caramba, se eu pular esse episódio aqui, não vou estar perdendo absolutamente nada. E chegou até num ponto que eu pensei realmente em abandonar. Eu não estava achando terrível, mas eu falei, caramba, eu não queria estar assistindo isso aqui. Eu queria estar assistindo outra coisa e isso pra mim pega muito. Mas eu quero falar uma questão aqui, né, antes da minha conclusão geral. Eu não posso deixar de falar sobre a produção desse anime, que realmente é uma produção bastante acima da média, porque esse anime aí, ele foi feito pelo estúdio Madhouse, que há uns 10 anos atrás ele viveu seu auge aí com as temporadas de Hunter x Hunter e a primeira de One Punch Man. Só que nesses últimos 10 anos, né, muita galera saiu, que tinha fundado o estúdio saiu, a galera foi tudo pra mapa, inclusive os fundadores da Madhouse também fundaram a mapa, então a Madhouse ela ficou meio ali num limbo ali de não conseguir fazer essas obras que emplacarem tanto sucesso assim. Mas aqui a qualidade está muito presente, principalmente nos backgrounds desse anime, né? Nos cenários desse anime, que são realmente assim, pintados em aquarela, caramba, é tudo muito bem detalhado. Fora que as cenas de luta que acontecem, né, mais pra frente também, são muito legais de se acompanhar, são muito bem animadas, são muito bem dirigidas. É um anime que você percebe que com o passar dos episódios, que com o passar do tempo, parece que a qualidade da produção vai melhorando. Então um ponto muito positivo para esse anime nessa questão, que como eu falei, esse anime tem 28 episódios, ele é um anime bastante longuinho aí se comparado com a média, mas mesmo assim parece que a produção só vai evoluindo. Mas chegando aqui na conclusão desse vídeo, né, depois de ter falado aqui dessa coisa muito boa desse anime, é de que, assim, vamos lá, esse anime pra mim foi muito afetado pela questão
do hype, né, das pessoas que colocavam em cima dele. Por isso que eu não consegui aproveitar muito bem esse anime. E eu só vi esse anime quando todos os episódios tinham sido lançados já. Eu não acompanhei nos lançamentos, então eu não sei como é que as pessoas estavam discutindo na época nesse ponto, sinceramente. Mas por causa de uma trama que eu achei meio monótona, os personagens também não achei tão interessantes assim. Na verdade, os personagens são até interessantes, mas eu não tive tanta empatia em relação a eles assim, mas também com uma produção muito boa que realmente se destaca entre as várias coisas que são lançadas aí todos os anos. No final das contas eu dei uma nota 7 para Frieren. E assim, você pode até estar dizendo assim, poxa, mas essa nota aí, você até já falou nos vídeos anteriores que você falou sobre o review, é tipo assim, passou de ano. Realmente, pra mim Frieren passou de ano. Inclusive quando eu reassisti, eu mantive essa mesma nota. Foi a mesma nota que eu dei na minha última vez e que tá lá no meu My Anime List. Então assim, por mais que Frieren não conseguiu assim superar ou até igualar as minhas expectativas que eu tinha em relação a ele antes de assistir, pra mim foi um anime legalzinho e que, assim, honestamente, eu acho que foi um pouco superestimado pelas pessoas, porque eu não sei essa questão também, eu já li muita história, principalmente o pessoal gosta muito, cara, assim, um passado sórdido aqui, eu já li muita fanfic, então o pessoal abordava esses temas nessas fanfics, sabe? Então pra mim não foi uma coisa que assim, impactou essa questão da trama inovadora e tudo mais. Também tem outras histórias que abordam essa coisa de depois da aventura, ou ser uma coisa mais paródia e tudo mais. Então eu já assisti muito disso, inclusive. Então pra mim não me impactou tanto assim, talvez isso também tenha afetado aí na minha nota final. Mas essa é a minha opinião que eu tenho sobre Frieren. E assim, honestamente, não acho que é um anime ruim. Provavelmente vou ver aí a sua segunda temporada, que tudo indica que vai estrear aí em 2026. Porque eu não achei esse anime no total ruim, eu só achei que ele não conseguiu superar as minhas expectativas que eu tinha em relação a ele antes de eu assistir ele. Mas então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana, praticamente todos os dias. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal OM, o portal Outro Mundo, notícias novas, todas as minhazinhas. Mas novamente, muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!